Neste mundo há vários jovens arruaceiros que conseguiam ir parar atrás das grades, é isso mesmo. Estes jovens que estás prestes a conhecer trocaram os brinquedos, os lápis de cor e os dramas do liceu por um conjunto de algemas. Como é que eles acabaram na prisão? Vamos descobrir. Aqui estão os 5 melhores miúdos que estão atualmente a apodrecer na prisão, e alguns vão ficar toda a vida presos atrás das grades. Número 1. Roxana Sikorsky. A sala do tribunal estava tensa enquanto a vida de Roxana Sikorsky, de 17 anos, estava em jogo. Era um dia de ajuste de contas para a jovem que tinha planeado um crime horrível contra sua própria família. Com o seu parceiro adulto, as circunstâncias que levaram a este ponto começaram em outubro de 2014, quando Roxana tinha apenas 15 anos de idade. Ela acordou à meio da noite com uma ideia aterradora. Tinha tentado tirar a vida do seu irmão mais novo porque estava consumida por um desejo doentio de destruir os seus pais e irmãos. Felizmente, o seu plano foi por água abaixo e a sua família sobreviveu à experiência. Lorena Korsky, a mãe de Roxana, convocou a todos para se dirigir ao tribunal. Antes de o juiz começar a ler o castigo, ela fez um apelo apaixonada por compaixão em nome da sua filha adotiva. Dominada por sentimentos contraditórios, Lorraine pediu-lhe que continuasse a receber ajuda psicológica. Condená-la como adulta e submetê-la às realidades do encarceramento só iria abalar o seu frágil mundo. Isto é justo. Jeffrey, o pai adotivo de Roxana, também manifestou o seu desagrado pela forma como o julgamento decorreu, conhecendo a fragilidade da sua filha. Estava preocupado com a sua segurança numa prisão de adultos. Ela é jovem, é vulnerável, disse ele enfaticamente, retratando a imagem de uma menina frágil enredada numa teia de escuridão. A sala de audiência foi deixada a lidar com as complexidades do caso. A educação traumática de Roxana foi revelada quando se descobriu que ela tinha sofrido. Quando criança, ela foi diagnosticada uma perturbação reativa da vinculação em consequência do trauma sofrido, uma doença mental que afeta a capacidade de criar laços emocionais com os principais cuidadores. Esta revelação trouxe outra profundidade de compreensão aos terríveis acontecimentos ocorridos. A gravidade dos seus atos tinha se tornado evidente para ela e as consequências eram claras. Portanto, o seu namorado adulto, que tinha apoiado e permitido a conspiração para tirar a vida a toda a sua família, já tinha sido condenado à prisão perpétua. Depois de ter sido condenado por todas as 7 acusações, o envolvimento de Roxana no crime era evidente, mas a sua idade e o seu histórico problemático obrigaram o tribunal a explorar a perspectiva de reabilitação e expiação. Apesar disso, Roxana foi condenada a uma pena de 10 a 20 anos de prisão que ocuparia uma parte considerável da sua jovem vida. O tribunal decidiu que Roxana cometeu um crime terrível e que tinha de cumprir a pena devida. Esta decisão também fez dela um exemplo para todos os outros jovens que pudessem pensar em infringir a lei. Mesmo com problemas psicológicos, isso só livrou ela de pegar uma pena de morte e uma prisão perpétua, porém a sua juventude será totalmente perdida atrás das grades. Em segundo lugar, Antônio Barbo. Antônio Barbudo é um dos 2 jovens acusados do crime hediondo que tirou a vida a uma mulher idosa. Numa sala de audiências do condado, Antônio enfrentou o seu dia no tribunal enquanto o juiz se preparava para pronunciar o castigo. Os fatos arrepiantes do crime atordoaram a cidade unida de Cheche. Porém, numa reviravolta inesperada, declarou-se inocente de homicídio intencional em primeiro grau, o que significa que aceitou a condenação, mas não admitiu a culpa, mudando a sua alegação de inocente por motivo de doença mental. A reviravolta inesperada fez parte de um acordo que teria uma grande influência no resto da sua vida. Barbo esforçou-se por demonstrar arrependimento durante a audiência de condenação, pois o peso da sua conduta pesava sobre ele. Começou a dirigir-se ao tribunal enquanto estava de pé perante o juiz, com as suas emoções claramente reprimidas. No entanto, tropeçou e não conseguiu continuar porque estava dominado pela gravidade do seu castigo. A intensidade da situação do seu cliente. O seu advogado de defesa veio para fazer o resto da declaração de Barbo em seu nome. Sei que não exprime os meus sentimentos, não sei porquê, mas isso não quer dizer que não o faça. Eu tirei a mãe, a avó, o irmão ou o amigo de alguém. Não tinha autoridade para fazer isso e não deveria ter feito. Eu arruinei tantas vidas por causa dessa única decisão que tomei.
Ele chorou depois de ouvir a sentença e colocou a cabeça na secretária. Isto demonstrou que estava preocupado com o fato de ter a sua própria vida, bem como a vida de outros. Após o julgamento, um psiquiatra esclareceu a história turbulenta de Barbo, afirmando que as deficiências cognitivas causadas por uma experiência traumática quando ele tinha apenas 10 anos de idade podem ter desempenhado um papel no seu comportamento. A vida de Barbo sofreu uma reviravolta terrível quando foi atropelado por um carro numa idade tão jovem, afetando para sempre o seu destino e moldando as suas escolhas. O juiz proferiu a sua decisão, condenando Antônio à prisão perpétua com possibilidade de libertação em 36 anos, enquanto a sala de audiências absorvia coletivamente o peso da sentença. O peso daquelas palavras permanecia no ar. A perspectiva de liberdade, porém, só lhe foi dada em 2048, e isso é muito longe, infelizmente. Porém, é algo lindo de se ver a seriedade como é tratada a justiça nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, infelizmente, aonde todos os crimes são absolvidos. Em terceiro, Jéssica Caroline. Jéssica, que tinha 17 anos, esteve no centro de uma tragédia aterradora que tirou 2 vidas. Bateu com o seu automóvel no centro médico de Wyoming, deixando um rastro de destruição. As implicações das suas ações mudariam para sempre a vida de todos os envolvidos. Jéssica apresentou-se perante o juiz com a culpa. Apesar de fortemente dura a punição, declarou-se culpada de 2 acusações com o coração esperançoso, admitindo a perda irreparável infligida pela sua conduta e responsável com a gravidade da situação. O ar na sala de audiências encheu-se de um ambiente solene. As circunstâncias que conduziram à tragédia ocorreram no que parecia ser um dia normal. Jéssica conduzia em direção a leste. No entanto, a catástrofe aconteceu quando o carro saiu da estrada, batendo num sinal em frente ao hospital. Antes de bater contra a própria estrutura, o resultado foi desastroso. 2 vidas foram tragicamente perdidas em resultado do acidente. Brandon Avery e Amanda Strike, ambos com 27 anos de idade, faleceram em consequência dos ferimentos sofridos na colisão. As ações de Jéssica tiveram ramificações terríveis em toda a comunidade, deixando um grande sentimento de tristeza e perda no seu rescaldo. Durante a investigação do acontecimento foi feita uma revelação inesperada. As autoridades descobriram uma lata de aerosol dentro do carro, o que levou a supor que Jéssica estava sob a influência de drogas. Na altura do incidente, Jéssica admitiu ter consumido o produto químico que causou embriaguez. Durante uma entrevista com as autoridades, a presença deste inalante perigoso agravou a tragédia, demonstrando o papel que desempenhou no comprometimento do seu discernimento e capacidades motoras. Descobriu-se também que o automóvel circulava a uma velocidade alarmante de 76 milhas por hora no momento do acidente. Esta irresponsabilidade agravou ainda mais a gravidade da situação, pois a alta velocidade aumentava a probabilidade de um desfecho desastroso. Para piorar a situação, nem Jéssica nem as vítimas estavam a usar cintos de segurança, o que agravou os ferimentos infligidos no incidente. A sala do tribunal encheu-se de emoções contraditórias quando o juiz leu o castigo. O destino de Jéssica ficou decidido quando foi condenada a 12 a 16 anos de prisão. O rosto de Jéssica estava marcado pela tristeza quando ela se dirigiu ao tribunal com o arrependimento à flor da pele. O julgamento serviu como um lembrete das repercussões desastrosas de julgamentos precipitados. Perderam-se vidas, famílias foram devastadas e uma comunidade foi deixada a lidar com as consequências. 4. Os irmãos Bever. A família Bieber foi empurrada para a ribalta nacional em 2015 em Brooklyn quando um acontecimento horrível apareceu. Há 5 membros da família no meio da escuridão. 2 jovens sobreviventes emergiram das ruínas, trazendo à luz a sua história angustiante. Quando ao autor descobriram os restos mortais de 5 membros da família Bever, começou uma tragédia insondável. Uma criança e uma jovem foram descobertas vivas e agarradas à vida. Apesar da visão desoladora, estes corajosos sobreviventes desempenharam um papel fundamental para fazer justiça às suas famílias e esclarecer as atrocidades e tudo o que tinha ocorrido. Numa reviravolta inesperada dos acontecimentos, a rapariga mais velha fez uma declaração terrível, apontando os seus próprios irmãos Robert e Michael como os autores do crime. Robert, que tinha 18 anos de idade, e Michael, que tinha 16, foram mais tarde presos e acusados das atrocidades cometidas contra sua família.
Toda a população ficou horrorizada e incapaz de compreender como é que uma tal catástrofe pode ocorrer. Durante o julgamento, as provas de Robert revelaram um objetivo sinistro. Ele admitiu ter uma ambição diabólica de se tornar um lendário criminoso em série. Esta revelação provocou ondas de choque em toda a sala de audiências, deixa todos os presentes a lidar com a escuridão que se apoderava da psique de Robert. Em 2017 declarou-se culpado das alegações contra ele e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de libertação. A gravidade dos seus atos, bem como os danos irreparáveis que infligiu, acabaram por ser objeto de uma retribuição adequada. Da mesma forma, Michael forneceu testemunhos assustadores que reforçaram o caso contra ele. Foi condenado por um júri dos seus pares e sentenciado a 5 penas de prisão perpétua consecutivas. Quando a sala do tribunal ficou em silêncio, a enormidade dos seus atos tornou-se claro. O primeiro sorriso de Michael contrastando com o subsequente enxugar dos olhos. Deixou perplexas as testemunhas que tentavam compreender as emoções escondidas. Os irmãos Bever mantiveram um comportamento desagradável durante o julgamento, demonstrando uma perturbadora falta de remorsos pela sua conduta. A sua distância emocional apenas contribuiu para aumentar a confusão do tribunal, que tentava compreender as motivações subjacentes às ações inconcebíveis contra a sua própria família. A sala de audiências tornou-se uma plataforma para revelar os piores aspectos da natureza humana, questionando o tecido das convenções da sociedade e expondo as profundezas da depravação humana. A história da família Bever permaneceria na memória coletiva de Brooklyn como uma lembrança sombria da fragilidade das relações familiares e da força mortal do mal. Filha de ex-senador americano e namorado produziram um vídeo doentio tomando o sangue do próprio pai assassinado. Um casal de jovens publicou em seu canal do YouTube um vídeo que acabou servindo como confissão do assassinato do pai da garota. O clipe foi postado 3 dias depois de Aaron Guerreiro, de 18 anos, e Sierra Alcid, de 16, terem matado e esquartejado o pai de Sierra, Daniel Alcid, em sua casa em Las Vegas em abril. Bem-vindo ao nosso canal. É o 3º dia depois que matamos alguém, diz Guerreiro diz no vídeo, enquanto cada um mostra 3 dedos para a câmera. Daniel era marido e Sierra e filha de Elizabeth Alcid, ex-senadora pelo estado de Nevada, que exerceu mandato entre os anos de 2010 e 2012. Ambos foram condenados à prisão perpétua nos Estados Unidos, e o mais velho, de 18 anos, quase pegou pena de morte. Mas e você, o que acha desses casos? Seria terrível ser vizinho desses miúdos, não é mesmo? Deixe nos comentários qual o pior caso que você já ouviu falar, e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para ficar por dentro de tudo. Até uma próxima.